Antes de qualquer palavra ser pronunciada, é preciso alinhar o coração. Em meio ao barulho da vida, às pressões diárias e às lutas que ninguém vê, Deus nos convida a parar e lembrar quem Ele é e o que Ele prometeu. Muitas vezes, nos momentos mais difíceis, não é o problema que nos vence, mas aquilo que escolhemos declarar enquanto estamos atravessando a tempestade. Quando tudo parece dar errado, nossas palavras revelam onde está a nossa fé. O que você tem dito quando as respostas não chegam? O que sai da sua boca quando a dor aperta, quando a esperança parece distante, quando as orações parecem não passar do teto? É fácil repetir o discurso do medo, da frustração e do desânimo. Mas Deus nos chama para algo mais alto: declarar a verdade dele acima da realidade visível. A palavra nos ensina que existe poder naquilo que falamos. Vida e morte caminham junto com nossas declarações. Quando escolhemos lembrar e proclamar as promessas do Senhor, algo muda dentro de nós. E esse alinhamento abre espaço para a ação de Deus. Declarar a palavra não é ignorar a dor, é escolher confiar mesmo em meio a ela. Hoje, o Senhor te convida a mudar o tom da sua voz espiritual. Em vez de repetir o problema, declare a promessa. Em vez de anunciar o medo, proclame a fidelidade de Deus. Há poder liberado quando a fé encontra palavras alinhadas com o céu. Se você escolhe declarar a vida hoje, escreva Amém nos comentários. Em meio às batalhas da vida, Deus nos ensina que não basta apenas crer em silêncio. É preciso declarar com convicção. Muitas pessoas acreditam em Deus no coração, mas permitem que palavras negativas dominem sua fala diária. E, sem perceber, acabam fortalecendo aquilo que desejam vencer. O Senhor nos chama a alinhar o que sentimos com o que falamos, e o que falamos com a sua palavra. Há momentos em que tudo ao redor parece contradizer as promessas de Deus. A porta não se abre, a resposta não vem, o cenário não muda. É exatamente nesses momentos que a fé é ativada pela declaração. Quando você escolhe proclamar a verdade de Deus, mesmo sem ver resultados imediatos, você está afirmando: eu confio mais na palavra do que nas circunstâncias. A Bíblia nos lembra que devemos escolher a vida, e essa escolha começa pela boca. Quando declaramos as promessas do Senhor, estamos plantando sementes espirituais que, no tempo certo, produzirão frutos. Talvez hoje você não veja mudança alguma, mas algo já está sendo gerado no mundo espiritual. Não permita que o medo dite suas palavras. Não repita diagnósticos como sentença final. Não transforme a dor em profecia. Faça da palavra de Deus a sua linguagem diária. Aquilo que você declara com fé começa a moldar sua realidade, fortalecer sua esperança e renovar sua mente. Hoje, decida vigiar suas palavras e permitir que elas se tornem instrumentos de vida, cura e restauração. Se você escolhe falar as promessas de Deus, escreva "Eu escolho a vida" nos comentários. A forma como você fala sobre si mesmo revela o quanto você acredita no que Deus diz a seu respeito. Muitas vezes, não são as palavras de Deus que moldam nossa identidade, mas aquilo que ouvimos durante anos: rótulos, críticas, rejeições e comparações. Sem perceber, passamos a repetir essas vozes como se fossem verdades absolutas, mesmo quando elas contradizem completamente a palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra que Gideão também se via dessa maneira. Ele acreditava ser pequeno, fraco e incapaz, porque essa era a narrativa que o cercava. No entanto, Deus tinha outra verdade sobre ele. Enquanto Gideão se enxergava como o menor, o Senhor o chamava de valente. Isso nos ensina que existe uma distância entre como nos vemos e como Deus nos vê. E essa distância só é vencida quando escolhemos crer na voz de Deus acima de todas as outras.
Toda vez que você declara a palavra, você está rompendo com mentiras antigas e construindo uma nova identidade, fundamentada na verdade. O medo perde força, a insegurança se enfraquece e a fé começa a crescer. Não é um processo instantâneo, mas é um caminho seguro. Hoje, Deus quer que você substitua as palavras que te diminuem por declarações que te fortalecem. Pare de repetir aquilo que te feriu e comece a proclamar aquilo que Deus já decretou sobre você. Se você escolhe acreditar no que Deus diz sobre você, escreva "Eu recebo" nos comentários. Quando começamos a declarar as promessas de Deus, algo poderoso acontece dentro de nós, antes mesmo de acontecer ao nosso redor. A fé é fortalecida, a esperança é renovada e o coração passa a descansar, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Isso acontece porque a palavra de Deus não depende do cenário. Ela permanece verdadeira em qualquer situação. Declarar a palavra é uma atitude espiritual. É dizer, eu não estou negando o que vejo, mas escolho confiar no que Deus disse. Essa postura nos posiciona espiritualmente para vencer. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você declara as promessas, você está ouvindo a verdade repetidas vezes, e isso transforma sua mente e seu espírito. Jesus nos deixou o maior exemplo. Em meio à tentação, ele não discutiu, não argumentou com sentimentos, nem se apoiou em emoções. Ele respondeu com a palavra. Isso nos mostra que a palavra falada é uma arma poderosa contra o medo, a dúvida e os ataques espirituais. O inimigo recua quando encontra alguém firme na verdade. Hoje, escolha usar sua boca como instrumento de fé. Mesmo que o coração esteja frágil, permita que a palavra seja mais alta. Com o tempo, aquilo que você declara começará a alinhar seus pensamentos, fortalecer suas decisões e preparar o caminho para o agir de Deus. Se você decide usar a palavra como sua arma, escreva "Eu declaro a verdade" nos comentários. Deus não nos chamou apenas para repetir versículos, mas para viver uma vida alinhada com aquilo que declaramos. Quando suas palavras concordam com a palavra de Deus, sua postura muda, suas decisões mudam e sua maneira de enfrentar os desafios também muda. A declaração gera alinhamento e o alinhamento gera autoridade espiritual. Muitas vezes, queremos ver mudança sem mudar a forma como falamos. Mas aquilo que você declara continuamente acaba se tornando o ambiente onde você vive. Se suas palavras são cheias de fé, sua atmosfera muda. Se são cheias de medo, o coração se enfraquece. Por isso, Deus nos ensina a vigiar não apenas nossos pensamentos, mas também nossas declarações. Quando você proclama as promessas do Senhor, você está se posicionando como alguém que confia, mesmo sem entender tudo. É um ato de obediência e maturidade espiritual. Mesmo quando o milagre ainda não aconteceu, a fé já está em movimento. E onde há fé em ação, Deus opera. Não permita que o desânimo dite o que sai da sua boca. Faça da palavra seu idioma diário. Declare vida sobre seus sonhos, sobre sua casa, sobre sua saúde e sobre seu futuro. Deus honra aqueles que permanecem firmes na verdade, mesmo quando tudo parece contrário. Se você escolhe alinhar suas palavras com a vontade de Deus, escreva "Eu confio" nos comentários. Há um princípio espiritual poderoso quando escolhemos declarar a palavra de Deus diariamente. Nossa fé deixa de ser apenas reação e passa a ser fundamento. Em vez de falar conforme a dor, começamos a falar conforme a promessa. Isso não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como caminhamos através deles. Deus não prometeu ausência de lutas, mas garantiu sua presença em cada uma delas. E quando declaramos suas promessas, estamos reafirmando que não caminhamos sozinhos. A palavra de Deus
traz equilíbrio quando a mente está confusa e esperança quando o coração está cansado. Ela nos lembra quem Deus é e quem nós somos nele. Talvez você tenha falhado no passado ao falar coisas que não edificaram sua fé. Não se condene. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade para recomeçar. Deus não se move pela perfeição, mas pela disposição de um coração que decide confiar novamente. Comece agora. Declare vida, declare cura, declare paz. Mesmo que sua voz trema, fale. Mesmo que seus sentimentos discordem, declare. A obediência precede o milagre. Cada vez que você declara a palavra, você fortalece suas raízes espirituais e prepara o terreno para o agir de Deus. Se você decide recomeçar hoje, escreva "Eu recomeço pela fé" nos comentários. À medida que você desenvolve o hábito de declarar as promessas de Deus, sua visão espiritual começa a amadurecer. Você passa a enxergar além do momento presente e entende que cada desafio é temporário diante de um Deus eterno. As palavras que antes expressavam medo agora dão lugar à confiança, porque sua fé está sendo alimentada pela verdade. Declarar a palavra também nos ensina a esperar com esperança. Nem tudo muda no tempo que desejamos, mas tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. Quando você continua falando a promessa, mesmo sem evidências, você demonstra perseverança e Deus honra quem permanece firme. Talvez hoje você esteja enfrentando um gigante, algo que parece maior do que suas forças. Lembre-se, Davi venceu Golias antes mesmo de lançar a pedra, porque já havia declarado vitória. O mesmo princípio se aplica à sua vida. A batalha começa a ser vencida quando você decide alinhar sua boca com a fé. Não permita que o tamanho do problema silencie a voz da promessa. Continue declarando, continue crendo, continue caminhando. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Se você escolhe permanecer firme, escreva "Eu não vou parar" nos comentários. Existe um poder sobrenatural quando você decide vigiar aquilo que sai da sua boca. Muitas vezes, não percebemos que estamos anulando nossas próprias orações com palavras contrárias à fé logo depois de orar. Mas quando você aprende a proteger suas declarações, sua vida espiritual entra em outro nível. Deus não se move por desespero, Ele se move por fé. E a fé se expressa através daquilo que você fala, acredita e pratica diariamente. Mesmo quando o silêncio de Deus parece longo, suas promessas continuam ativas. O céu não está parado, está trabalhando. Quando você declara a palavra, você está concordando com o céu. Você está dizendo: Deus, eu confio mais no que o Senhor disse do que no que eu estou vendo. Esse tipo de fé constrange o impossível e fortalece o coração cansado. Há momentos em que tudo ao redor grita derrota, mas é exatamente aí que sua voz precisa se levantar com ainda mais convicção. Não para negar a realidade, mas para estabelecer uma realidade maior, a verdade de Deus. Talvez você não tenha forças hoje para longas orações, mas uma declaração feita com fé já é suficiente. Uma promessa proclamada pode sustentar você por dias inteiros. Continue falando, mesmo com lágrimas nos olhos. O Senhor recolhe cada palavra alinhada à fé. Se você escolhe confiar mesmo sem ver, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Há uma maturidade espiritual que nasce quando você aprende a declarar a palavra, mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Isso se chama perseverança na fé. Não é insistir por teimosia, é permanecer por convicção. É confiar que Deus está trabalhando nos bastidores, enquanto você continua alinhando suas palavras com o céu. Muitas respostas de oração não chegam porque as pessoas desistem no meio do processo. Elas começaram declarando fé, mas terminaram falando dúvida. Porém, quando você permanece firme,
algo poderoso acontece dentro de você antes mesmo de acontecer ao seu redor. Seu coração se fortalece, sua visão se ajusta e sua esperança se renova. Deus usa o tempo para nos preparar para aquilo que estamos pedindo. Enquanto você declara as promessas, Ele molda o seu caráter, cura feridas antigas e remove pesos invisíveis que poderiam te impedir de sustentar a bênção quando ela chegar. Não pense que suas palavras estão sendo desperdiçadas. Cada declaração feita com fé é como uma semente plantada em solo fértil. Algumas germinam rápido, outras exigem mais tempo, mas nenhuma se perde. O Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Mesmo quando você não sente nada, continue declarando. A fé não é movida por sentimentos, mas pela verdade da palavra. E a verdade permanece, mesmo quando as emoções oscilam. Se você decide perseverar até ver a promessa se cumprir, escreva "Eu vou permanecer" nos comentários. Hoje, ao concluir essa oração, entenda algo profundo. Suas palavras não terminam aqui. Elas continuam ecoando no mundo espiritual. Tudo o que foi declarado com fé, alinhado à palavra de Deus, já foi ouvido no céu. Nada passou despercebido. Nenhuma lágrima, nenhum clamor, nenhuma declaração foi ignorada. Existe um novo tempo se abrindo quando você escolhe viver debaixo da verdade e não das circunstâncias. Quando você decide que sua boca não será instrumento de medo, mas altar de fé. A partir de hoje, que sua linguagem seja diferente. Que suas palavras carreguem vida, esperança e autoridade espiritual. Que ao acordar, você declare as promessas. Que ao enfrentar desafios, você declare a palavra. Que ao sentir fraqueza, você declare a força do Senhor. Porque não é a situação que define o final da sua história, é o Deus que você serve. Deus honra aqueles que o honram com fé, constância e confiança. E quando você escolhe viver declarando a verdade, você se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Pessoas verão mudanças, portas se abrirão, cadeias cairão, e você saberá. Foi a palavra liberada com fé que transformou tudo. Que sua vida seja marcada por declarações que geram milagres. Que sua boca seja fonte de vida. Que sua fé nunca se cale, mesmo nos dias difíceis. Você não caminha sozinho. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, tudo o que foi alinhado hoje começará a se manifestar no tempo perfeito de Deus. Amém. Se você crê nessa palavra e recebe essa oração, escreva "Amém, eu recebo" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.